Nas colinas verdejantes da Galileia, onde a grama macia dançava suavemente ao toque do vento leve, o sol da tarde pintava o céu com tons dourados e quentes, como se o próprio céu estivesse derramando mel sobre a terra. O mar de Tiberíades brilhava ao longe como um espelho de prata polida, refletindo cada raio de luz com uma serenidade profunda, enquanto ondas suaves e ritmadas beijavam a costa rochosa com um sussurro constante, trazendo o cheiro fresco e salgado que se misturava ao aroma terroso das colinas. Milhares de pessoas caminhavam por caminhos poeirentos e sinuosos, vindas de Betsaida, de Cafarnaum, de Tiberíades e de vilarejos distantes escondidos entre as montanhas, alguns carregando cestas leves trançadas à mão com um pouco de provisões simples, outros apoiando enfermos em mantos improvisados que carregavam o peso de anos de sofrimento, seus passos lentos e cheios de esperança silenciosa. Crianças corriam à frente com olhos brilhantes de curiosidade pura, os pezinhos descalços levantando nuvens finas de poeira dourada, rindo baixinho enquanto o vento bagunçava seus cabelos cacheados. Mães seguravam bebês no colo com braços carinhosos e protetores, sussurrando orações antigas que saíam dos lábios como um canto suave, os corações cheios de uma mistura de cansaço e expectativa sagrada. O ar estava cheio do cheiro rico de terra quente aquecida pelo sol, misturado ao perfume selvagem de ervas aromáticas que cresciam entre as pedras e ao sal puro do mar que o vento trazia em lufadas gentis, criando uma sinfonia olfativa que envolvia cada alma como um abraço invisível. O vento leve carregava vozes animadas que se entrelaçavam, risos tímidos das crianças ecoando como sinos distantes, e murmúrios baixos de expectativa que vibravam no peito de todos, como se o ar mesmo pulsasse com uma esperança coletiva que ninguém conseguia explicar. Jesus, com o coração transbordando de uma compaixão infinita e profunda que parecia iluminar o próprio ar ao seu redor, havia desembarcado da barca simples de madeira desgastada depois de buscar um breve momento de quietude nas águas calmas, mas ao ver aquela multidão imensa que o seguia por terra com pés cansados e olhos famintos de algo mais, seus olhos se encheram de uma ternura tão profunda e amorosa que iluminava todo o seu rosto como o brilho suave de uma lâmpada celestial. Ele subiu uma encosta suave e acolhedora, sentou-se sobre uma pedra grande e firme que parecia ter sido colocada ali pelo próprio Criador, e começou a ensinar com palavras que tocavam a alma como uma melodia celestial suave e envolvente, penetrando nos corações como chuva fina que refresca a terra seca. Falando do reino de Deus como um banquete eterno de amor puro e abundante, onde os pobres são ricos em espírito com uma riqueza que nenhum ouro podia comprar, onde os cansados e sobrecarregados encontram um descanso verdadeiro que acalma até a alma mais agitada, onde a justiça floresce como flores vibrantes no meio do deserto árido, trazendo vida onde antes só havia secura. As pessoas se sentavam em grupos naturais e espontâneos, formando um mar humano ondulante e vivo sobre a grama macia e fresca que ainda guardava o calor suave do dia. Alguns se inclinavam para a frente com o corpo inteiro atento para não perder uma única sílaba que saía dos lábios do mestre, outros fechavam os olhos suavemente e deixavam as lágrimas escorrerem em silêncio pelas faces marcadas pela vida, porque aquelas palavras curavam feridas antigas do coração que ninguém mais via, trazendo uma paz que descia como orvalho celestial sobre feridas invisíveis. Aqui e ali, Jesus estendia a mão com gentileza infinita e tocava um doente com um gesto cheio de poder amoroso, e o ar ao redor se enchia imediatamente de suspiros profundos de alívio e gratidão, quando cegos que viviam nas trevas por anos viam a luz novamente com olhos que se abriam cheios de espanto, quando paralíticos sentiam as pernas formigarem com uma vida nova que corria como fogo quente nas veias, quando leprosos viam a pele se restaurar lentamente como a de uma criança, macia e pura sob o toque do sol dourado. O dia seguia longo e abençoado, cheio de uma luz que parecia nunca querer acabar, o sol subia mais alto no céu azul sem nuvens, brilhando com uma intensidade suave que envolvia todos como um abraço divino e quente, aquecendo a pele e acalmando os espíritos. Discípulos observavam de perto, com rostos marcados por um cansaço físico que se misturava à admiração profunda e reverente, ajudando a organizar o povo com gestos pacientes e carinhosos, distribuindo água fresca de odres simples de couro que ainda carregavam o frescor do poço distante.
Uma mãe jovem, com o filho febril ainda no colo, sentia o peso do dia longo pressionando seus ombros cansados, mas também a paz profunda que descia como orvalho refrescante sobre o seu coração angustiado, acalmando o seu medo maternal. Um velho pescador de mãos calejadas e enrugadas pelo mar e pelo trabalho duro ouvia com o coração aberto como nunca antes, cada palavra entrando como uma âncora firme em sua alma cansada de tempestades da vida. As horas passavam devagar e preciosas, cheias de ensinamentos profundos que pintavam imagens vivas e coloridas na mente de todos, parábolas que floresciam como jardins inteiros na imaginação, e o amor de Jesus transbordava em cada gesto lento e intencional, em cada olhar cheio de ternura que encontrava os olhos de quem mais precisava, em cada palavra pronunciada com uma autoridade gentil que envolvia o ar como um manto de luz. A multidão crescia ainda mais a cada momento, porque a notícia corria como fogo no vento leve, espalhando-se de boca em boca com uma urgência cheia de esperança, e ninguém queria ir embora, ninguém queria perder um segundo sequer daquela presença que transformava o comum em sagrado, o ordinário em milagre. O vento soprava mais forte agora, levantando poeira fina que dançava no ar como partículas de ouro, fazendo as vestes simples ondularem suavemente contra a pele, trazendo um frescor bem-vindo que aliviava o calor acumulado. O som distante das ondas do mar parecia acompanhar o ritmo cadenciado da voz de Jesus como um coro natural e harmonioso, um acompanhamento perfeito criado pelo próprio Criador. Tudo parecia perfeito naquele momento, um dia de céu aberto e limpo, de ensino puro que alimentava a alma, de milagres pequenos e grandes que aconteciam como respirações suaves de Deus, mas o sol começava a descer devagar no horizonte distante, pintando o céu com tons vibrantes de laranja profundo e rosa suave que se espalhavam como um manto real, e uma sensação sutil de fome começava a se espalhar entre as pessoas, um vazio leve no estômago que se misturava à saciedade espiritual que já preenchia seus corações. O dia vai terminando devagar, a fome aperta o peito da multidão, mas Jesus já vê o milagre chegar. O crepúsculo se aproximava com cores suaves e delicadas, pintando o céu com um pincel divino que misturava tons quentes de ouro derretido e carmim profundo, como se o próprio horizonte estivesse respirando um suspiro de despedida ao dia abençoado. As sombras alongadas das colinas suaves começavam a se estender lentamente sobre a grama macia onde o povo estava sentado, criando um tapete de luz e penumbra que dançava suavemente, enquanto o ar fresco da tarde tardia trazia um leve arrepio na pele de quem ainda sentia o calor do sol se dissipando. Os discípulos se reuniam em torno de Jesus com passos silenciosos e respeitosos, formando um círculo apertado de confiança e preocupação, seus rostos bronzeados pelo sol longo do dia agora marcados por expressões de inquietude genuína, as sobrancelhas franzidas e os olhos cheios de uma ansiedade humana que não conseguiam esconder completamente. Filipe, sempre prático e realista, olhava para aquela multidão imensa que se estendia como um mar vivo pela encosta, balançando a cabeça devagar com um peso visível nos ombros, sentindo o cansaço do dia misturado ao peso da responsabilidade que parecia crescer a cada minuto. André, com o coração inquieto e palpitando de uma preocupação carinhosa, aproximou-se mais de Jesus, o vento leve bagunçando levemente sua túnica simples, e sussurrou palavras cheias de realidade dura porém sincera, a voz baixa como se não quisesse perturbar a paz que ainda pairava no ar. Mestre, o dia está acabando, aqui não há nada para comer, envie o povo para as vilas próximas, para que comprem pão e peixe antes que escureça de vez. Jesus ouviu cada palavra com uma calma profunda e serena que parecia transcender o momento, seus olhos cheios de uma sabedoria eterna e amorosa que ia além da preocupação imediata, como se ele já visse algo muito maior que os olhos humanos não podiam alcançar. Em vez de concordar com a sugestão lógica e sensata, ele olhou para todos os discípulos um por um, devagar e com intenção, com um sorriso sereno e luminoso que iluminava a penumbra crescente como um raio suave de esperança, aquecendo os corações deles mesmo no meio da dúvida.
Vocês mesmos deem-lhes de comer, disse ele com voz firme, clara e cheia de um amor que envolvia cada sílaba como um abraço invisível, e os discípulos se entreolharam com espanto genuíno, os olhos arregalados e os corações apertados pela impossibilidade daquelas palavras. Porque a multidão era de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que enchiam a encosta com sua presença viva e esperançosa, e o que eles tinham para oferecer era quase nada, apenas um punhado de recursos que parecia ridículo diante de tanta necessidade. O coração deles apertou com aquela dúvida humana tão natural, um frio sutil no peito que sussurrava: como podemos fazer isso, mestre, com tão pouco recurso neste lugar deserto e afastado? Eles começaram a andar entre o povo com passos discretos e cuidadosos, perguntando baixinho se alguém havia trazido algo para comer, enquanto o cansaço da longa caminhada se misturava agora com a fome real que começava a apertar os estômagos, barrigas roncando baixinho como um murmúrio coletivo de necessidade, crianças começando a choramingar de exaustão e daquele vazio no estômago que tornava o dia ainda mais pesado. Uma brisa fresca vinda do mar trouxe um alívio bem-vindo ao calor acumulado do dia, acariciando os rostos suados e as vestes empoeiradas, mas também carregava o cheiro distante e tentador de peixe fresco das redes dos pescadores, lembrando a todos da necessidade urgente que pairava no ar como uma nuvem sutil. Então André encontrou um menino pequeno, de olhos grandes e brilhantes cheios de inocência, cabelos cacheados bagunçados pelo vento da tarde, que carregava com cuidado uma pequena cesta de palha trançada, simples e humilde. Dentro dela, 5 pães de cevada simples e 2 peixinhos frescos que a mãe havia preparado de manhã com tanto amor. O menino, com voz tímida porém cheia de uma generosidade pura e espontânea que iluminava seu rostinho, ofereceu tudo o que tinha sem hesitar um segundo, estendendo a cesta com mãos pequenas e confiantes, como se soubesse no fundo do coração que aquele pequeno gesto poderia mudar tudo, que aquele pouco nas mãos certas poderia se tornar algo eterno. Os discípulos trouxeram a cesta para Jesus com passos reverentes, ainda duvidando um pouco no fundo do coração, mas com um fio delicado de esperança começando a brilhar nos olhos, como uma chama pequena que ganhava força devagar. A multidão começava a se agitar levemente agora, alguns se levantando devagar para esticar as pernas cansadas e dormentes, outros conversando baixinho entre si sobre o que aconteceria quando a noite caísse de verdade e o frio da escuridão chegasse. O céu agora estava mais escuro, com estrelas começando a piscar timidamente lá em cima como pequenas lanternas celestiais, e o mar ao fundo refletia as últimas luzes do dia como um tapete de joias brilhantes e tremulantes. Jesus olhou para aquela cesta humilde com um olhar cheio de ternura infinita, tocou os pães com mãos gentis e cheias de poder divino, os dedos acariciando a casca simples como se estivesse abençoando cada grão, e o ar ao redor pareceu carregar uma expectativa santa e palpável, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração, esperando o momento em que o milagre iria explodir em toda a sua pouco nas mãos do mãos de Deus, o milagre vai se derramar agora. Jesus então pediu que o povo se sentasse em grupos organizados, com uma voz calma e cheia de autoridade gentil que ecoava suavemente pela encosta, guiando cada família e cada alma com amor preciso, 100 aqui, 50 acolá, e o movimento suave das pessoas formando círculos naturais criava um quadro vivo e harmonioso sobre a grama fresca que ainda guardava o calor suave do dia, como se a própria terra estivesse abraçando cada um com ternura. O vento soprava mais leve agora, quase uma carícia divina, como se toda a natureza também respeitasse o momento sagrado que se aproximava, curvando-se em reverência silenciosa diante do que estava prestes a acontecer. O cheiro sutil de pão fresco e peixe começou a se espalhar pelo ar, delicado e convidativo, misturando-se ao aroma terroso da grama e ao sal do mar distante, enchendo o peito de todos com uma expectativa que fazia o coração bater mais forte.
Ele tomou os 5 pães de cevada simples e os 2 peixinhos frescos nas mãos, aquelas mãos marcadas pela compaixão e pelo poder eterno, segurando o pouco com tanto cuidado como se estivesse segurando o próprio coração da humanidade. Levantou os olhos para o céu estrelado que se abria acima, vasto e brilhante, as estrelas piscando como testemunhas silenciosas de um momento que o tempo jamais esqueceria, e começou a abençoar com voz clara, firme e cheia de uma autoridade amorosa que envolvia cada palavra como um manto de luz dourada. Pai, eu te agradeço por esta provisão simples, multiplica-a para a glória do teu nome. Depois partiu os pães em pedaços com gestos lentos e cheios de intenção, entregou aos discípulos para distribuir, e o mesmo fez com os peixes, partindo-os com as mesmas mãos cheias de graça. E algo sobrenatural começou a acontecer bem ali, diante dos olhos espantados de todos, um milagre que se desenrolava como um sonho acordado, tão real e tão sagrado que o ar parecia vibrar com a presença do próprio Deus. Cada pedaço que os discípulos repartiam parecia crescer nas mãos deles, como se o pão se multiplicasse no ar, inchando suavemente, ganhando vida nova a cada toque, como se os peixes se renovassem a cada entrega, frescos e abundantes, e os cestos que carregavam nunca esvaziavam de verdade, transbordando sem parar, como um rio de bênção que não conhecia fim. O povo recebia com mãos trêmulas de emoção profunda, dedos que tremiam de assombro santo e gratidão que mal cabia no peito, com olhos arregalados brilhando sob a luz das estrelas e do crepúsculo que ainda pintava o céu de tons suaves de ouro e rosa. O sabor do pão quente e macio, recém-partido, e do peixe fresco enchia a boca e a alma ao mesmo tempo, trazendo uma satisfação que ia muito além da fome física, uma alegria que aquecia o coração como o sol da tarde havia aquecido a grama. Uma alegria coletiva começou a crescer devagar, espalhando-se como ondas suaves pelo mar de pessoas, risos suaves e leves ecoando aqui e ali, lágrimas de gratidão escorrendo silenciosas pelas faces marcadas pela vida, crianças comendo com apetite feliz e olhos brilhantes de espanto, idosos mastigando devagar, saboreando cada mordida como um presente do céu e dando graças em voz baixa, quase um sussurro reverente que se misturava ao vento. Os discípulos corriam de grupo em grupo, com cestos transbordando em seus braços, o suor misturado com lágrimas de maravilha que desciam pelos rostos bronzeados, porque o que era impossível aos olhos humanos estava acontecendo diante deles, tão perto, tão real, tão divino. O mar ao fundo parecia cantar uma canção silenciosa e eterna, suas ondas sussurrando em ritmo suave como se aplaudissem um milagre, as estrelas brilhavam mais forte no céu como testemunhas celestiais que piscavam em aprovação, e o vento carregava o aroma de comida abundante. Por toda a encosta, um perfume de bênção que envolvia cada alma. Ninguém ficou com fome, todos comeram até se sentir plenamente satisfeitos, corpos renovados pelo alimento, espíritos elevados pela presença de Deus, e ainda assim, os pedaços continuavam se multiplicando, como se a generosidade do Pai não tivesse limites. O menino que ofereceu tudo observava de longe, com o coração cheio de uma alegria pura e profunda que nunca sentira antes, os olhinhos brilhando de espanto e felicidade, vendo seu pequeno gesto transformar-se em algo imenso. E Jesus olhava para ele com um sorriso sereno e amoroso que guardava mistérios eternos, um olhar que falava sem palavras de quanto o pouco dado com fé pode mudar o mundo. A distribuição seguia fluida e milagrosa, como um rio de bênção que não parava de correr, transbordando de cesta em cesta, de mão em mão, e o povo começava a sussurrar palavras de louvor baixinho, quase em uníssono: este é verdadeiramente o profeta que havíamos esperado, as vozes carregadas de reverência e amor, ecoando suavemente pela encosta como uma oração coletiva que subia até o céu. Pães se multiplicam sem fim, peixes não acabam jamais. A bênção de Deus transborda em nós. Quando todos haviam comido e estavam plenamente saciados,
com o estômago cheio de pão quente e peixe fresco que ainda aquecia o corpo como um abraço carinhoso, e o coração ainda mais cheio de uma alegria que transbordava como um rio de luz, uma paz profunda e sagrada desceu sobre toda a encosta. O ar da noite agora trazia um frescor suave que acariciava a pele, carregando o aroma doce de gratidão misturado ao cheiro terroso da grama amassada e ao sal distante do mar que sussurrava ao fundo. Jesus, com os olhos cheios de uma serenidade eterna e um amor que não tinha fim, pediu aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram, com uma voz calma e cheia de propósito, como quem guarda um tesouro para que ninguém o desperdice. Eles obedeceram com mãos reverentes e corações ainda pulsando de espanto, andando entre os grupos com cestos grandes e robustos, recolhendo cada migalha e cada pedaço que restara da multiplicação divina. Para a surpresa de todos, encheram 12 cestos grandes, um para cada um deles, transbordantes de pães macios e peixes frescos que sobraram da bênção generosa, como se o próprio céu quisesse deixar uma prova palpável e visível daquele milagre que nunca seria esquecido. A multidão agora se levantava devagar, com movimentos suaves e cheios de gratidão, os rostos iluminados pela luz prateada e suave da lua que subia lentamente no céu escuro, pintando tudo com um brilho celestial que fazia cada expressão brilhar como se o dia ainda continuasse dentro deles. Uma onda quente de gratidão e assombro percorria o mar de pessoas como um vento suave e invisível, tocando cada coração, cada alma, fazendo os olhos marejarem e os lábios tremerem de emoção. Alguns se ajoelhavam na grama fresca e macia que ainda guardava o calor do dia, inclinando a testa até o chão em reverência profunda, sentindo a terra como um altar vivo. Outros levantavam as mãos para o céu em louvor espontâneo, os braços abertos como se quisessem abraçar o próprio Deus, enquanto crianças dançavam em círculos pequenos e alegres, os pezinhos descalços girando com risos puros que ecoavam como sinos de alegria. O ar se enchia de vozes que cantavam hinos simples de agradecimento, melodias antigas e sinceras que subiam suaves pela encosta, misturando-se ao som distante das ondas e ao vento leve que parecia carregar cada nota até as estrelas. Jesus observava tudo aquilo com olhos cheios de amor eterno, um olhar que penetrava além do visível e tocava o mais profundo de cada alma presente, sabendo que aquele milagre não era apenas sobre comida que saciara os corpos por uma noite, mas sobre a provisão abundante do Pai para aqueles que confiam com o coração aberto, sobre a fé simples que transforma o pouco em muito, sobre o reino de Deus que multiplica além do que os olhos humanos podem ver e a mente pode compreender. Os discípulos, agora com os cestos pesados nas mãos calejadas, sentiam o peso real e simbólico daquela lição profunda que o Mestre havia gravado em seus corações para sempre, um peso que não era de cansaço, mas de responsabilidade santa e de alegria indescritível. E o menino que deu tudo o que tinha sorria como se carregasse um tesouro invisível dentro do peito, o rostinho iluminado pela lua e pela lembrança daquele momento mágico, os olhinhos ainda brilhando com a certeza de que o seu pequeno gesto havia sido usado pelo Senhor de forma tão grandiosa. A noite caía suave e acolhedora sobre a Galileia, o mar refletia as estrelas como um manto de luz tremulante e brilhante, e o povo começou a voltar para casa, descendo a encosta em grupos tranquilos, mas nenhum deles voltava ao mesmo. Porque haviam experimentado o toque do milagre vivo, haviam visto com os próprios olhos que Deus cuida, que Jesus é o pão da vida que nunca falta, que a fé entrega o pouco e recebe o infinito. E naquela encosta agora silenciosa, com os cestos cheios como prova tangível e reluzente sob a luz da lua, ficava o eco de uma verdade eterna que ressoava no coração de cada um, que quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele transforma em abundância para alimentar não só o corpo, mas a alma inteira de milhares. Que essa mesma fé multiplique em nossos dias, que o mesmo Senhor continue abençoando o pouco que oferecemos com mãos abertas e corações confiantes, e que o milagre da provisão divina encha nossos corações de esperança renovada, hoje e sempre. Amado, Jesus está olhando para você agora. Se você ama Jesus, dê like e comente, eu amo Jesus, ele vai ouvir. Compartilhe esta palavra com sua família e amigos hoje, porque Jesus mandou. Ide e fazei discípulos. Seja a luz que leva a salvação adiante. Amém.